Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar num tema absolutamente fascinante, onde a geopolítica de topo colide de frente, bem, com as nossas carteiras. Vamos olhar para o xadrez global. É mesmo crucial percebermos como é que esta escalada de tensões no Médio Oriente está a criar um autêntico efeito dominó por todo o lado. E a verdade é que isto afeta muito, mas mesmo muito, o nosso dia-a-dia e a economia do mundo inteiro. Mas antes de irmos mais longe, pensem só nisto. Como é que um pequeno submarino de 16 metros, algures no Médio Oriente, consegue impedir que as taxas de juros globais desçam? Parece o guião de um filme de espionagem, não é? Mas é exatamente esta ligação, incrivelmente real e surpreendente entre um conflito militar altamente localizado e o nosso custo de vida diário que vamos desvendar hoje. Ora bem, este é o nosso roteiro de hoje, que nos vai ajudar a ligar todos os pontos, muito rapidamente. Primeiro, o fim do cessar-fogo. Segundo, as táticas navais do Irão. Terceiro, o choque na oferta e a inflação. Quarto, as alianças secretas no Oriente. E, por fim, o fator diplomático chinês. Vamos a isto? Arrancamos então com a nossa secção 1, o fim do cessar-fogo, e esta paz tão incrivelmente frágil. A situação chegou a um ponto mesmo crítico. O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão está, literalmente, ligado às máquinas. Basicamente, as recentes propostas de paz iranianas foram consideradas totalmente inafeitáveis pelo presidente norte-americano. E o que acontece agora que a diplomacia está a falhar? Bem, os Estados Unidos estão neste momento a avaliar muito a sério a possibilidade de retomar operações de combate em grande escala. O que era apenas contenção transformou-se agora num verdadeiro barril de pólvora pronto a explodir. O que nos leva à secção 2, as táticas navais do Irão e a guerra assimétrica no Estreito de Hormuz. Se adotarmos aqui a visão atenta de um analista militar, a diferença tática é brutal. É um cenário clássico de David contra Golias. De um lado, temos a força naval massiva dos Estados Unidos, construída para dominar o Oceano Profundo. Do outro, a jogada altamente estratégica e oculta do Irão, os mini-submarinos da classe Qadir. Eles medem apenas 16 metros e levam menos de 10 pessoas a bordo. Mas atenção, estão carregados com torpedos pesados e mísseis de cruzeiro C-4. E por que usar estes mini-submarinos? Porque a geografia manda. O Estreito de Hormuz tem apenas 100 metros de profundidade máxima. Estes submarinos estão desenhados de forma perfeita para isto. São rápidos, letais e praticamente indetetáveis naquelas águas rasas, anulando completamente a força bruta americana. E as implicações estratégicas desta jogada são sem providas gigantescas. A análise de política externa Emma Salisbury chega mesmo a usar a expressão um Pearl Harbor do século XXI. Imaginem só, mini-submarinos, barcos ultra-rápidos e enxames de drones focados num navio de guerra gigante dos Estados Unidos. O objetivo aqui não é ganhar uma guerra tradicional. A verdadeira intenção desta disrupção naval é causar um caos fulminante, capaz de paralisar numa questão de horas a via por onde passa grande parte da energia de todo o mundo. E é precisamente aqui que chegamos à secção 3, choque na oferta e inflação. Vamos ver o real impacto económico de tudo isto. 3,8%. Este foi aquele pico repentino da inflação nos Estados Unidos, que deixou os mercados em sobressalto. E qual é a ligação disto com os submarinos que acabamos de ver? É um efeito bastante direto. Quando o risco de disrupção naval no Médio Oriente dispara, o preço global do petróleo sobe quase em tempo real. E um petróleo mais caro injeta de forma instantânea uma enorme pressão na inflação de toda a economia global. Existe aqui uma mecânica macroeconómica que é fria e implacável. O risco faz o petróleo disparar, a inflação sobe em flecha e mostra-se teimosa. Consequentemente, o que acontece? A Reserva Federal e os outros bancos centrais ficam de mãos atadas e não podem descer as taxas de juro. O custo do dinheiro continua elevadíssimo. E é exatamente por causa disto que a tensão geopolítica afeta a vida de todos nós. Aumenta o custo de vida, desde o pão até aos transportes, e retira todos os meses o poder de compra e o valor das poupanças lá de casa. Passamos agora para a secção 4, as alianças secretas no Oriente e a guerra de retaliação. Há muito a acontecer às escondidas e que altera o equilíbrio de poder num ápice. Voltemos um pouco a inícios de abril. Os Emirados Árabes Unidos usaram secretamente caças ocidentais para atacar uma refinaria iraniana. Como era de esperar, o Irão não ficou de braços cruzados e retaliou de forma brutal com cerca de 2.800 mísseis e drones contra os Emirados. E o que temos no momento presente para tentar acalmar isto? Os Estados Unidos a enviarem, de forma altamente deliberada, um submarino nuclear para as águas de Gibraltar. É uma escalada frenética e perigosa que se desenrola em grande parte longe da atenção do público. E reparem bem que aquele não é um submarino qualquer a patrulhar as águas. O USS Alaska, da classe Ohio, é uma embarcação estratégica nuclear carregada com mísseis Trident. Colocá-lo publicamente num sítio tão visível como Gibraltar não é coincidência, é uma mensagem gigantesca.
É o que chamamos de uma dissuasão de altíssimo nível. É os Estados Unidos a mostrarem o seu poderio nuclear às claras para tentar refrear as ambições e a confiança dos rivais no Médio Oriente. Chegamos então à nossa última parte, secção 5, o fator diplomático chinês e o jogo a longo prazo. Notem o contraste absurdo entre a forma de operar destas duas grandes potências. De um lado temos os Estados Unidos, uma máquina constantemente pressionada por ciclos eleitorais curtos, necessidade de vitórias políticas rápidas e que usa muito a ameaça defensiva de tarifas. Do outro lado, a China joga com uma paciência estratégica inabalável e aposta num monopólio muito longo prazo sobre os minerais críticos mundiais. É literalmente o choque entre a reação de curto prazo e planeamento meticuloso e paciente. E se querem perceber o peso real desta diplomacia focada nos negócios, basta olhar para a recente comitiva americana que foi a Pequim. Não foram apenas burocratas. Estavam lá os gigantes de peso. Elon Musk da Tesla, Tim Cook da Apple, Larry Fink da BlackRock, David Solomon da Goldman Sachs. A lista continua. A presença de todos estes executivos mostra-nos que isto não é só uma tentativa de paz política. É uma manobra colossal, desesperada para proteger as cadeias de abastecimento de tecnologia e defesa, das quais o Ocidente depende por completo. A dinâmica de poder funciona em 3 passos super claros e implacáveis. Passo 1. A China decide fechar a torneira e restringe a exportação de terras raras vitais. Passo 2. Quase imediatamente, as cadeias de abastecimento dos Estados Unidos, seja na tecnologia ou na defesa militar, entram em pânico e ameaçam congelar. Passo 3. Com a sua indústria encostada à parede, os Estados Unidos são forçados a sentar-se à mesa para negociar, engolindo muito do discurso sobre tarifas pesadas. No fundo, hoje em dia, quem controla os recursos dita verdadeiramente as regras. O que nos deixa claro com a pergunta que vale 1 milhão de euros para o final desta nossa análise. Acabamos de ver como a escalada militar e a disrupção naval afetam a inflação e nos impedem de ter juros mais baixos. Vimos alianças secretas e potências rivais a monopolizar lentamente e de forma astuta os recursos que movem o mundo. Então, pensem nisto, no meio de todas estas manobras silenciosas, retaliações e choques económicos, quem é que está verdadeiramente a ganhar a partida no xadrez global? Muito obrigada por acompanharem mais esta análise e até à próxima.